Olá, seja bem-vindo a mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu, como sempre, convido você a seguir o canal, apertar o sininho e sempre que um novo programa entrar no ar, você será notificado. Bem, o nosso bate-papo de hoje traz o tema sobre o Outubro Rosa. Vamos falar hoje com uma servidora aqui do TCM Rio que vai dar um prazer enorme. Por quê? Porque ela vai contar uma experiência de vida. Eu estou aqui nesse nosso bate-papo com a Érica Sugiura, que é auditora de controle externo aqui do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Tudo bem, Érica? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, a gente queria muito agradecer a você em nome da produção do podcast Conta aí TCM Rio e, claro, de todo mundo que vai assistir esse programa, porque você vai contar a sua experiência de vida e contar pra gente como é que foi essa experiência do diagnóstico, né, do câncer de mama. Você que é mãe de duas meninotas, a Mariana, de 9 anos. De 9 anos, e a Camila, de 7 7, né? Então a gente está aqui para bater um papo, para entender um pouquinho essa sua história. Uma história vitoriosa. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, para a gente exatamente começar assim, Érica. Como é que, no início, como é que era a sua vida antes de ter esse diagnóstico do câncer de mama? Conta pra gente. Bom, eu era uma pessoa normal, né? Uma pessoa, não era totalmente displicente, né? Totalmente negligente com as questões de saúde, mas também não era uma pessoa que se preocupava. Extremamente preocupada. Eu acho que a grande maioria das pessoas, né? Aquelas que pensam que isso não vai acontecer com a gente. Mas eu nunca me enxerguei nessa situação, nessa condição de uma pessoa doente. De repente, por conta de servir de exemplo para as minhas filhas, eu sempre quis que elas não pensassem que elas tinham uma mãe doente, com algum risco de faltar. Criei até, inclusive, elas no começo, numa bolha, eu evitava muito essa palavra dentro de casa, para elas não comentarem com os amiguinhos, né? Que todo mundo tem uma tia, uma avó, uma professora, alguém que teve câncer, que perdeu alguém da família. Até hoje, né, Érica? Desculpa te cortar, até hoje essa palavra ainda é um certo tabu. As pessoas, quando falam de câncer, parece que você está fadado à morte. Sim, né? Mas não mais. E a gente sabe que a ciência, a medicina evoluiu bastante, muito. Né? Então você quis preservar elas em relação a isso. Preservei, falava sempre a mamãe tá com um carocinho, que eu preciso tomar um remédio, né, para passar, às vezes a mamãe fica cansadinha e tudo. Só que teve uma campanha do Outubro Rosa na escola delas, né, enquanto eu achava que elas não sabiam do que se passava, um dia uma mãe de uma amiguinha veio me contar que a professora foi na sala e falou sobre o Outubro Rosa. E ela levantou a mão na sala e falou assim, não, mas minha mãe tem câncer de mama e ela não é nada disso aí, não. Porque passaram um vídeo, né, de uma pessoa careca, né, de mulheres fazendo tratamento, né, ensinando, né, as meninas a terem os cuidados com o próprio corpo. E eu imaginava que ela não sabia exatamente do que se tratava, mas ela sabia de tudo. Ela levantou e falou, não, minha mãe tá ótima, não é assim que ela fica, não. Coisa surpreendente. Foi surpresa para você, então? Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi isso, né? De saber que funcionou. De repente, a forma como eu comuniquei ela, né? Eu nunca falei, mamãe tá doente. Mamãe tá com carocinho, eu preciso tomar um remédio para diminuir o carocinho. Né? E para elas isso era ok. Né? Igual passar um mertiolate na ferida. Agora, Érica, como é que foi quando você recebeu o diagnóstico? Conta pra gente. Eu sei que é um momento em que muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, acompanhando a gente aqui no podcast, vai se identificar, porque é uma doença que a gente sabe que boa parte das famílias brasileiras do mundo já tem casos, né, na família, e que muitas dessas pessoas, aquela ideia fica sem chão quando vem um diagnóstico. Como é que foi com você, Érica? Vamos lá. Essa parte não dá para romantizar muito, porque eu acho que de todo o processo é a pior, né? A fase do diagnóstico, né? De receber um resultado. Aí você faz o exame, aí tem um nódulo que cresceu, aí esse nódulo vai para uma biópsia, aí você faz uma ressonância, aí você faz, né, uma histoquímica para saber se é benigno, se não é, e isso não é instantâneo, né? Você faz um exame, daqui 3 dias vem um resultado. Então, essa ansiedade de esperar e sem saber o que
o que esperar, apesar de que as respostas que vieram não eram as melhores respostas, né? Foi tudo levando para um tumor maligno. Eu acho que a ansiedade de esperar a resposta... Quando você sabe que você tem um tumor maligno, você sabe o que você tem que fazer. Quando você não sabe o que você tem que fazer. Né? E essa fase é muito angustiante de olhar para, né, para sua vida, tudo, sem saber como vai ser depois disso, né? Foi no exame de rotina que você teve o diagnóstico? Sim, na verdade, eu tinha num exame de rotina, todo ano eu fazia o exame de rotina com o ginecologista. E em novembro de 2021, eu fui e o meu médico detectou um nódulo, né, não palpável. Mas ele, no exame mais específico, e você palpou. Fazia como toda regra, o gente... exame de Sim, toque. Uma vez ao ano, sempre no Outubro Rosa, que a gente lembra de fazer isso. Mas esse nódulo não era um nódulo que eu pudesse notar. Tanto é que ele me falou e eu tentei depois procurar e eu não achava. Certo. Então, foi um exame né, com um especialista para fazer e identificar. E a partir daí, eu fiz uma ultrassonografia e o radiologista me deixou muito tranquila, falando que era um nódulo bonitinho, redondinho, não tinha uma aparência ruim e que eu não precisaria me preocupar. Me deu um BIRADS 3, que é uma notazinha que ele recebe, né? É um nódulo, grau, né? É um grau de gravidade do tumor. O 3 é um que tem 95% de chance de ser benigno. Então, fica tranquila, se não doer, não crescer, né? Não se preocupa com ele, monitora todo ano. Mas ele cresceu. Em maio, junho de 2022, eu comecei a perceber ele palpável. Aí sim, né, no meu toque. E aí eu pedi um segundo exame para o meu médico, né? Não esperei até novembro para pedir. E ele me passou o exame, eu levei no mesmo laboratório, até para ter os mesmos parâmetros. E tinha crescido. Enquanto em novembro ele tinha 1,5 centímetro, em agosto de 2022 ele tinha 2,5 centímetros. E já não tinha mais uma cara tão bonitinha. Aí, desse dia pra frente, né, imediatamente já levei ao meu médico e nunca mais saí de clínicas e consultórios até fechar o diagnóstico. Mas foi tudo muito rápido. Ele imediatamente já me pediu, né, os exames mais específicos, biópsia, já me passou para mastologista. Sempre me passou para 2 opções de mastologistas que ele indicaria. Eu acho que isso foi uma orientação muito importante que eu tive desde este momento, que é sempre ter 2 opções, 2 opiniões. Duas opiniões. Então, eu fui num médico e fui no outro. Me disse exatamente tudo o que teria que falar, me falou qual era a situação, o que essa doença causaria, o que teria que fazer de tratamento. O primeiro médico, especialista em mastologista. Mastologista. E o segundo médico, antes de me perguntar qualquer coisa, me perguntou se eu tinha filho, se eu morava no Rio, se eu teria uma rede de apoio, como que era meu relacionamento com as crianças. Isso que você foi para São Paulo, né? Depois disso. Depois disso, Depois disso. E depois desse acolhimento, ele me perguntou o que deu no resultado do meu exame, por que eu estava lá. Então, eu escolhi o médico que me acolheu. Né? Eu acho que, porque até fazer um tratamento de câncer, hoje é muito protocolar. Só que a forma como cada médico faz isso é diferente. Eu escolhi aquele que me acolheu mais. Então, dentro desse processo, você foi buscar opiniões diferentes. Então, vamos lá, vamos entender isso aí. O mastologista me encaminhou para um oncologista, eu achei que, assim, foi muito indicado como um dos melhores médicos daqui, me deu muita segurança, mas, né, quando é nosso, né, aquela coisa que nunca ia acontecer com a gente se sente inseguro, isso é natural. Eu fui buscar o melhor médico de todos, mais o especialista em câncer de mama, mais conceituado, um de São Paulo. E da mesma forma, ele me passou toda a condição daquela doença, de tratamentos e tudo. E quando ele me perguntou se aquilo era uma segunda opinião, que acontece muito, né? Eu falei que sim, que eu já tinha ido no médico aqui, mas que eu queria saber se tinha algo melhor,
né? Se no mundo existiria algo melhor para eu fazer além daquilo que me foi oferecido. E ele me perguntou com quem eu estava aqui. Quando eu falei o nome do meu médico, que é o Dr. José Bines, ele ficou assim, falou, nossa, vai ser feliz, vai para o Rio, que eu cogitei a possibilidade de ir para São Paulo tratar. Ele falou, vai ser feliz, você está na mão do melhor médico possível. Tudo que eu faria aqui, ele vai fazer lá. O tratamento que eu tenho para te oferecer aqui é exatamente o mesmo. E ele terminou falando que se a filha ou a esposa dele tivessem câncer de mama, ele viria para o Rio para tratar com o Dr. Bines. Aí, a partir daí, eu fiquei em paz, né? Porque o problema saiu das minhas mãos, que era escolher qual o tratamento, o planejamento disso tudo, ia ser onde, com quem. Então, eu falo que a partir daí, o problema passou a ser do Dr. Bines, não mais meu. Ele ia me dizer o que fazer e eu ia obedecer. E hoje, o tratamento de câncer de mama está muito avançado. Ele falou, se você seguir certinho, né, os protocolos, 95% de chance de sucesso. Então eu falei, da mesma forma que a gente pensava que isso não aconteceria comigo, eu falei, eu não vou ficar entre aqueles 5% que não vai dar certo. Fiquei muito tranquila, fiz meu tratamento todo de uma forma... Quando eu falo isso, algumas pessoas me criticam, mas muito suave. Mas te criticam por quê? Porque acham que tem que ser uma coisa mais radical, que você não pode... Porque assim, Érica, a gente que trabalha aqui no tribunal sabe exatamente quem é a Érica, o seu sorriso, a sua energia. Você passa uma energia boa para as pessoas, até porque você trabalha num ambiente também que é muito agradável, que você hoje trabalha junto ao programa que a gente tem aqui, né, que é o PCGE, e que lida com as escolas, lida com crianças, lida com educação, e você passa essa energia para as pessoas. Uhum. Isso influencia, e muito, influenciou demais o teu tratamento, né? Uhum. E aí quando a pessoa chega a você e que faz alguma colocação mais, vou te jogar para baixo, não adianta me jogar para baixo, é mais ou menos isso? Eu acho que faz toda a diferença isso. Tanto quando a gente tem uma boa relação com as pessoas te acolhem. Mas, assim, eu recebi muito carinho de todos os lados, né? E é o que eu estava falando sobre a crítica, que outro dia eu estava comentando isso com a minha médica, que virou uma grande amiga minha, uma médica radiologista, que não foram nenhum daqueles 2 radiologistas do diagnóstico, mas foi uma radiologista, assim, que Deus pôs na minha vida depois disso. Que por acaso era uma mãe da melhor amiguinha da escola da Mariana, escola nova, então eu não conhecia as mães da escola, nem ela. Em algum momento ela comentou de câncer de mama no grupo e eu acionei ela no particular, porque eu estava naquela fase de diagnóstico, e ela falou que ela era radiologista, especialista em câncer de mama e especialista no triplo negativo, que é o meu tipo de câncer de mama, que é um tipo mais raro, é um tipo que incide entre 10% e 15%, né? E eu falei, gente, né? E eu, por acaso, era a mãe da melhor amiguinha da turma, da escola nova da minha filha, então... E ela falou, vem aqui no meu consultório que a partir de agora eu vou cuidar de você. Que legal. E até hoje, ela cuida de mim em todos os sentidos. E uma vez eu comentei que eu tinha feito um tratamento muito suave. Aí a parte da crítica que eu falei é que ela falou, que suave o quê, menina? Você fez o pior tratamento que podia ter feito, seu câncer era o mais agressivo de todos. Nada suave, não. Você que é suave. Olha, então eu fiz um diagnóstico aqui da sua personalidade assertiva, né? E nesse momento que eu descobri que o meu câncer era o mais agressivo de todos. Até então eu não tinha essa informação. Ela que te falou, ela que te passou essa informação. Mas essa informação ela me passou depois que eu já estava curada. Olha. Porque a primeira e principal orientação que o meu médico me passou, né, além de não ficar conversando com pessoas, é não ficar buscando informações na internet. Então, eu em nenhum momento... eu acho que até hoje, usou o Dr. Google? Você nunca usou o Dr. Google? Nunca. Que bom isso, hein? O meu médico falava que o Google mata mais que o câncer. Porque as pessoas entram em depressão. Às vezes você está gripado e vai buscar sobre aquela gripe no câncer, você descobre que você pode ter uma pneumonia e morrer. Né? Mas não, né? Ele falou, se você quiser segunda opinião, busca uma segunda opinião médica. Não busca na internet, não busca na rua com pessoas que tem um familiar que teve um câncer de mama.
existem diferentes tipos de câncer, cada um com um tipo de tratamento diferente. Então, algumas pessoas vão falar que o seu tratamento é errado, porque o tratamento da tia delas foi diferente. Então, eu falei, o problema saiu das minhas mãos. Minha obrigação agora era obedecer o médico. E eu obedeci exatamente. Até hoje, eu nunca li na internet sobre o câncer de mama, o triplo negativo. Conversei muito com especialistas, né? Muito com pessoas que tivessem passado o mesmo tipo que eu acabava, né, conhecendo, pacientes do meu próprio... Esse meu médico, ele em alguns momentos me ligou, perguntando se eu autorizaria que algumas pacientes deles me ligassem, porque estavam na fase de diagnóstico, que é uma fase difícil, é uma fase que a gente fica revoltada, uma fase que a gente precisa entender, né, se isso pode dar certo ou não. E eu acabei falando com 3 pacientes dele depois disso, né, contando como é que foi minha fase. Inclusive hoje, me preparando para estar aqui, eu perguntei para uma delas que continuei, né, o vínculo. Não, nunca conheci pessoalmente, mas sempre falei muito por zap com ela, que era uma paciente do Binis também, que tinha o mesmo tipo de câncer que eu, e um dia ela me ligou, Dr. Binis me deu seu contato, disse que você passou por isso, como é que foi? E aí a gente falou muito, e tem um tempo que a gente não tem se falado, e hoje eu perguntei para ela como é que ela estava, se já tinha terminado tudo, né? Ela falou que estava ótima. Ela, inclusive, foi uma paciente que tinha ficado muito revoltada. Ela fazia medicina. Então, ela era um Google, né? Então, ela sabia tudo que podia acontecer de errado, apesar de que ela também sabia tudo que podia dar de certo, né? Às vezes, se conhecer demais ou saber demais sobre prejudica um pouco. Você levantou uma situação agora que é importante a gente falar da rede de apoio. Sim. Né? Então, quando o doutor Binis, né? Binis, isso. Coloca para você se você poderia dar depoimentos, como foi mais ou menos o que aconteceu aqui. A gente estava querendo trazer essa pauta aqui para o tribunal, né, para a gente falar dessa data, desse mês tão importante. Aliás, não é só o mês de outubro que a mulher deve fazer o exame, né? A gente deve se preocupar com a nossa saúde o ano inteiro. E quando a gente pensou, você deu essa dica, né? Olha, o meu médico, inclusive, me perguntou, falei assim, vamos convidar a Érica, vamos ver se ela topa, e você topou, e está sendo um papo super agradável, porque é importante a gente sair um pouquinho da caixinha, porque a grande maioria das mulheres, a gente espera, né, que já tem informação do quanto a prevenção é importante, mas a gente queria um depoimento, mostrar para as pessoas, olha, foi o que a Érica trouxe aqui, 95% hoje, quando o câncer ele é diagnosticado precocemente, há chance de cura. Os outros 5% é força de vontade, é aquela história que a gente pode mudar também esse 5%. Então, a rede de apoio, vou voltar aqui à pergunta, Érica, a rede de apoio é muito importante também, e você viveu isso, como você disse, aqui no tribunal. E outro detalhe, você até comentava também, a gente antes de gravar, você estava num processo de separação. Eu queria que você desse esse depoimento também, porque é muito importante para que a gente entenda também algumas estatísticas que a gente pode até falar aqui também, que eu acho que é pertinente, que é o caso do seu, então, possível final de relacionamento e o que aconteceu? Conta pra gente. Pois é, eu estava num processo de separação já quando eu tive diagnóstico. O meu ex-marido, ele estava buscando já um apartamento para se mudar, mas quando tudo isso aconteceu, surgiu, né, desde o primeiro exame, aí aquela ansiedade até fechar diagnóstico, ele parou tudo, falou, não vou, né, não tem como sair sem saber como é que você vai ficar aqui, se dá conta de cuidar de criança, não dá. E aí ele ficou, ele não saiu de casa, se dispôs a ficar comigo e me apoiar em tudo, né? Eu acho que todas as consultas médicas que eu tive, ele estava do lado. Eu li, não só li, eu conheci uma amiga nesse tratamento todo, com o mesmo tipo de câncer e tudo, que ela era formada em Direito e que ela me falava que ela passou a advogar para mulheres que tinham sido abandonadas pelos maridos durante o tratamento do câncer, e ela me passava essas informações, era assustador. E depois eu li sobre que a chance de um homem largar um relacionamento nas mesmas condições, né, de uma mulher
sem câncer para uma mulher com câncer aumenta em até 6 vezes. E isso revoltou muito ela, né? Ela estava recém-casada, continua casada, graças a Deus. Curada também, ótima. Mas ela passou a abraçar essa causa. E é muito comum mesmo, né? Um dos grandes fatores de abandono de mulheres, infelizmente, são doenças graves, né? O câncer, uma esclerose e doença nos filhos, né? Doenças comportamentais dos filhos. E o meu caminho foi completamente inverso, né? Eu já estava num processo de separação e o meu ex-marido, ele seguiu comigo, né? Me dando apoio esse tempo todo. E, além disso, eu não tenho como ser menos grata por isso, porque não só eu tive o apoio do meu ex-marido, como nesse meio do caminho surgiu um namorado, uma companhia excelente aqui do tribunal, todo mundo conhece, né? Carlos Werneck, maravilhoso. E que não só surgiu no meio desse olho do furacão, como ficou aí junto comigo esse tempo todo, né? Então, eu não tive uma pessoa, que normalmente quem passa por essa situação acaba ficando sem nenhuma pessoa. Eu tive 2 pessoas incríveis me apoiando o tempo todo. Eu tive 4, que eu tenho 2 filhas maravilhosas que nunca me enxergaram doente. Brigaram, contestaram com a professora que não era aquilo lá que elas estavam apresentando, porque a mamãe dela não passava por aquilo. Érica, tem uma situação que eu sei que é muito cara, muito delicada para as mulheres, que é a questão da queda do cabelo, né? De perder o cabelo. Como é que foi para você essa relação? Conta pra gente. Pois é, durante o tratamento foram 2 fases de quimioterapia, né? Uma quimioterapia branca, que eles chamam, e outra vermelha. A branca foram 12 sessões em que tinha como opção usar uma touca térmica, uma touca que congelava nosso cabelo para fechar os poros, né, as artérias, e que a medicação não conseguisse acessar os bulbos do cabelo. E durante essa fase toda eu consegui preservar o meu cabelo. A segunda fase era a fase vermelha. Os médicos falaram, nessa fase a touca não seria tão eficiente, a chance de cair o cabelo era grande. Mantive a touca, mas 15 dias depois, eles falaram que você vai perceber que depois de uns 15 dias de tratamento, pode acontecer de cair. Foram exatamente 15 dias. No 15º dia, eu falo que todo mundo deu as mãos e se jogou, assim. Caiu muito cabelo num dia só. Aí, enquanto eu estava achando que não ia acontecer comigo, isso foi num domingo. Na segunda-feira, eu arrumei uma peruca. Na verdade, de uma colega, uma amiga desse processo, que falou, olha, é que eu comprei, mas não precisei usar, tá lá em casa, se você precisar, espero que não precise, porque eu não precisei, é sua. E aí, nesse dia, eu liguei para essa colega, era um dia de Copa do Mundo ainda, Brasil jogando. Eu fui na casa dela para assistir o jogo, e aí ela falou, a peruca aqui, a hora que ela me entregou, era uma peruca loira. Um loiríssimo. Eu falei, poxa, mas é loira. Ela falou, mas experimenta. Eu falei, mas é loira, né? Como é que eu vou aparecer loira? E eu experimentei, e a minha primeira aparição no tribunal depois disso foi engraçadíssima, porque ninguém me cumprimentava, ninguém me reconheceu. Mas depois eu me via loira, eu falava, caramba, que legal. Ainda bem que eu tô aproveitando para ser loira hoje, porque eu não seria, jamais seria, né? Aí, depois disso, ela me deu, né, essa peruca dela. Eu comprei uma outra menos loira para mim, mais loira. Um loiro mais curto, um pouco mais discreto, mais loira também. E eu passei a usar isso a meu favor. Falei, já que eu nunca poderia ter, né, então que seja agora, que eu posso escolher o cabelo que eu quiser. E às vezes eu vinha com loiro comprido, às vezes eu vinha com loiro curto, as pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, né, cresceu. Aí, às vezes, eventualmente, as crianças, né, minhas filhas, às vezes, se divertiram muito, elas cortaram o meu cabelo. Na segunda-feira que eu arrumei essa peruca loira, na terça-feira eu busquei minhas filhas na escola, a caminho da escola eu parei no salão, que eu costumava cortar o cabelo. Perguntei se eles poderiam me emprestar uma cadeira e uma tesoura. Expliquei a situação. Eles falaram, claro, tudo, né? Ali no fundinho do salão, escondido de todo mundo.
busquei minhas filhas na escola, falei, hoje vocês vão cortar o cabelo da mamãe. Aí eu fui com elas pro salão, me deram aquela cadeira lá no fundinho do salão, mas foi a sensação do salão. Que porque minhas interessante. filhas pequenas se divertiram tanto cortando meu cabelo, fizeram franjinha, fizeram Chanel, fizeram curtinho, deixaram franja, fizeram o que elas quiseram, né? A boneca Barbie para elas cortarem o cabelo. E aí daí terminei, raspei a cabeça e saí loira do salão. Então, era antes, né, do cabelo cair, a tal da ansiedade. Nossa, se meu cabelo cair, como é que vai ser? Como é que eu vou ficar e tudo? E com a queda do cabelo, eu falei, poxa, é o que temos, né? Vamos passar por mais essa. Como é que a gente vai lidar com isso, com as meninas, né? As meninas não podem ver eu chorando porque eu perdi o cabelo, né? Senão elas vão ficar com dó de mim. E a gente levou isso tudo com muita... até diversão, posso dizer, assim, muita tranquilidade, né? Virava a fofoquinha das crianças, que a tia Erika usava peruca, algumas não... Tinha gente que me perguntava, nossa, como você conseguiu chegar nesse tom de loiro? E eu pensava, será que a pessoa não reparou que, além de loiro, cresceu, né, o cabelo? Mas foi bem divertida a forma como a gente conseguiu levar isso. Principalmente as crianças ajudaram muito, né, nesse processo. Viva a Mariana e viva a Camila. É isso. Érica, para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo, que foi assim tão prazeroso. Primeiro, encontrar você aqui no nosso estúdio, no Tribunal de Contas. E segundo, pelo seu depoimento aqui, ótima, sorridente como sempre. E agora eu queria saber como é que você está, como é que está a saúde... tá zerada? Fala um pouquinho pra gente, que depois no final eu queria que você desse uma mensagem nesse dia aqui que a gente está fazendo esse bate-papo, no mês do Outubro Rosa, numa data também emblemática, que é o dia que a gente faz a conscientização sobre a necessidade de fazer o autoexame e a conscientização sobre o câncer de mama. Então, como é que você está hoje, dona Érica? Tô completamente curada, né? Graças a Deus, me dei alta. Você se deu alta? Me dei Conta alta. essa história. Essa história parece interessante também. Vamos lá. O câncer, a gente fala de uma remissão depois de 5 anos, se não tiver uma recidiva. Mas no começo do tratamento, eu coloquei um catéter para tomar as medicações, né? E esse catéter, ele fica com a gente por 5 anos, porque vai que volta, né? Precisa tirar, vai que volta, tem que pôr de novo. E quando eu terminei o tratamento medicamentoso, a gente só tem a confirmação da redução do tumor, né? Da eliminação do tumor, com a cirurgia, né? Em que eles laminam e realmente não encontram nenhuma célula. Apesar disso, né, na cirurgia fiz a mastectomia, além da mastectomia, fiz a radioterapia, que é um procedimento em que você recebe uma radiação e ele impede que suas células possam multiplicar. Então, caso em algum momento, em algum lugar tenha sobrado alguma célula, ela não vai conseguir se dividir. Que o mecanismo de defesa da célula de câncer é justamente passar despercebido pelo organismo, se dividir sem que seu organismo reconheça, né, isso como um agente agressor e que seu sistema imune reaja. Então, fiz a radioterapia e fiz a imunoterapia também, que é uma forma de identificar uma das proteínas dessa célula, caso ela ainda exista ou venha a existir no organismo. Apesar disso tudo, a gente tem para confirmar, né, a cura, que esperar 5 anos. Eu pedi ao meu médico se eu não poderia tirar o catéter, porque, poxa, já tinha tido a remissão total, né, do câncer antes da cirurgia, só com tratamento quimioterápico e imuno. Fiz a mastectomia bilateral, fiz a radioterapia, fiz a imunoterapia. Eu não vou esperar, né? Não tem por que ficar esperando isso voltar. Tudo que eu podia ter feito de mais preventivo possível, eu fiz. E pedi para tirar o catéter, aí o meu médico aceitou, concordou. Foi o terceiro momento de paz que eu tive, né? Que eu acreditei e o meu médico acreditou junto comigo. Não vai voltar. Eu acho que se um dia eu vir a ter alguma coisa, vai ser outro. Que, né, da mesma forma que qualquer outra pessoa estaria sujeita.
Mas desse eu não volto mais, não. Que bacana, que Então, bacana. eu sugeri, eu acho que foi meu médico, ele brincava comigo toda vez que eu ia pro consultório dele. Ele me via chegar e falava, você tá fugindo do tratamento? Que ele falava, você não tá com cara de quem tá tratando, né? E aí isso tudo também me fazia, né? Eu posso te indicar para outras pessoas falarem com você. Quer dizer, a tua força mostrou força para ele e ele, de novo, como você já falou antes, resolveu indicar você como uma parceira para montar uma rede de apoio e de proteção para outras mulheres também, né? E como eu tinha comentado agora, uma dessas pessoas com quem eu tive contato, eu perguntei para ela hoje como ela estava e ela fez esse comentário. Ela falou, tô ótima, 100% curada e você me ajudou muito nisso. Então, ver pessoas reais, né? Não, a gente não é uma estatística da televisão. Nós somos pessoas que estamos convivendo do lado, que passam por isso e eu falo, a ansiedade é um vilão, né? Por isso, não usar a internet, por isso não ficar conversando com pessoas na rua e por isso a fase do diagnóstico é tão difícil. Você não saber o que vai acontecer é muito difícil. Você saber o que vai acontecer pode até não ser legal, mas facilita, assim, você enxerga um rumo, um caminho. Érica Sugiura, nossa servidora aqui do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, auditora de controle externo, mãe da Camila e da Mariana, ou da Mariana e da Camila, isso, uma de 10 e uma de 7, para não gerar ciúme nas duas, né? Uma de 10. Uma de 9 e uma de 7. Uma de 9 e uma de 7. Desculpa, Mariana, desculpa, Camila, elas devem assistir a gente aqui nesse podcast, então eu queria agora aproveitar para que você desse uma mensagem final para as mulheres que estão passando, né, por esse processo e que você hoje esteve aqui conversando sobre a sua história, contando a sua história e de uma forma tão tranquila, tão suave como você falou que, né, absorveu tudo isso. Então, queria que você se despedisse dando esse depoimento, Érica. Te agradecer bastante aqui em nome da produção do nosso podcast, de todos os nossos colegas aqui e principalmente para esse mês que marca essa data tão importante para que a gente conscientize, né, que, olha, prevenção e quanto mais rápido a gente detectar o problema, a cura existe, a cura vem. Então, seu depoimento, por favor, Érica. Bom, eu acho que o principal de tudo, né, independente de como as pessoas passem por isso, não é simples para todo mundo, não é suave para todo mundo. Conheci muitas pessoas nesse processo, né, nas clínicas, fazendo tratamentos e tudo, e era sempre bom conversar com as pessoas nessas situações, porque a gente acaba juntando, né, energias. Algumas não eram melhores, tão boas, outras eram, mas a gente tenta se apegar na cura, né? A questão é que tudo passa, às vezes menos fácil, né? Às vezes mais fácil, mais rápido ou mais devagar, mas que passa. A medicina está muito avançada, as chances de cura são muito grandes. Eu acho que não enxergar isso, né? Eu me coloquei numa condição de gratidão de ter passado por isso tudo, como eu passei, e não de vítima por ter passado por isso tudo, porque eu acho que principalmente para gente que trabalha aqui, né, é muito bom poder dizer isso, que eu tive muita paz para fazer meu tratamento, muito apoio para fazer meu tratamento. Então, foi uma conjunção de fatores que eu nunca me permiti ficar triste por isso, né, porque poderia ser ruim, mas não foi. Perfeito. Érica, olha só, mais uma vez, muito obrigado e que essa sua mensagem possa tocar o coração de tantas outras pessoas e a gente aqui cumprindo o nosso papel também, né? Comunicando de uma forma mais aberta, mais integrada com os nossos servidores também, com pessoas também que vão vir ao tribunal, mostrando que o nosso podcast está aí para isso, para mostrar como é que a gente pode agregar valor a outras vidas e a outras pessoas, que é uma das nossas missões aqui. Isso. Muito obrigado, Érica. Quero dar um aperto na sua mão. Saúde sempre. Então é isso, pessoal. Fechando mais um podcast Conta aí TCM Rio, que hoje falou sobre o Outubro Rosa com a nossa servidora que deu um depoimento de vida e de cura sobre um câncer que ela teve. Então, olha só,
A gente fica por aqui. Até o próximo Conta aí TCM Rio. Até lá.